A pandemia trouxe uma série de mudanças para a gente, nos nossos hábitos e, por consequência, na forma de se fazer negócio também. Criou-se um termo chamado The Low Touch Economy, a economia do pouco contato. Nesse vídeo, você vai entender o que é a Low Touch Economy, a mecânica que está por trás dela e, principalmente, você vai ver como ter sucesso reinventando o seu negócio nesse novo cenário. Eu sou Sérgio Hart, da Cena Digital, um canal focado em estratégias para a nova economia e para o digital. Se você ainda não assinou, por favor, considere assinar, aperta o sininho e dê o seu like aqui para o vídeo, ok? Vamos em frente então. Primeiro, vamos falar sobre a Low Touch Economy. Como é que a gente define essa economia? A Low Touch Economy, basicamente, é a economia formada por novos hábitos e legislações baseados no contato direto reduzido que a gente está tendo entre as pessoas e uma alta restrição higiênica. Então, essa economia de baixo contato, por sua vez, ela gera uma espécie de círculo vicioso, uma característica que se auto-reforça e que afeta tanto a gente como pessoa, quanto também as empresas e a gente como profissionais. Na medida que surgem restrições de saúde, a gente muda o nosso comportamento de compra, por exemplo, a gente não vai mais tanto assim, no supermercado, na padaria, a gente compra menos coisas, deixando o não essencial para depois, e a gente acaba comprando mais online. Então isso é um mecanismo da Low Touch Economy, uma economia de baixo contato e que principalmente faz com que a gente compre mais online e que a gente se afaste das outras pessoas e dos negócios que têm multidão. Então, obviamente, isso tem um impacto enorme na economia, né? Vocês têm visto como é que milhares de restaurantes, lojas, empresas aéreas tiveram que fechar. Eles viviam exclusivamente desse varejo físico, pessoal. Mas, por outro lado também, a gente tem uma série de empresas que estão crescendo. A gente tem, por exemplo, as empresas de entrega, como a Rappi, a gente tem restaurantes que se transformaram e se tornaram grandes, por assim dizer, cozinhas industriais, empresas que estão fazendo essencialmente delivery, e até mesmo empresas que estão focando em alimentos saudáveis, alimentos que têm um selo de qualidade, alimento vegano, como principalmente essa empresa que agora está bombando aí, que é a tal da LiveUp. Então, segundo uma pesquisa que saiu da UNCTAD, que é um órgão da ONU, houve uma mudança muito grande no perfil do consumo. O consumo, por exemplo, online, ele aumentou muito. Só que os valores médios por pessoa, por incrível que pareça, diminuíram. E por que isso? Porque as pessoas estão comprando mais, porém, o essencial online. Então, o e-commerce ele aumentou de 6% a 10%. E ele está muito focado em cima de remédio, educação, artigos de uso pessoal, artigos eletrônicos. Então houve um aumento na compra de produtos essenciais e uma queda de produtos que antigamente eram consumidos online, principalmente produtos relacionados à moda. Então hoje, no Brasil, bebida, alimento responde por 54% desse percentual. E as compras online também, elas tiveram um baque assim enorme para tudo que diz respeito à parte de turismo e de viagem, caiu 75%. Mas ao mesmo tempo a gente vê que o Brasil tem um dos maiores índices de compra online do mundo. Nesse estudo que a UNCTAD fez, ela comparou, a gente só perde para a China, que tem 78%, para a Turquia, que tem 65%, para a Coreia do Sul, que tem 58%, e a gente está com 54%. Então isso significa que a gente tem oportunidades extremamente interessantes vindo por aí. O que a gente percebe então é que, apesar desses transtornos que são causados pela Low Touch Economy, é possível para você, empresário, você, empreendedor, aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. Você pode, e deve se reinventar, inclusive para ter mais sucesso do que antes. Então, se você conseguir chegar mais cedo do que os teus competidores, se a tua proposição de valor estiver em cima dessas áreas que eu vou falar para você, você com certeza vai ter muito sucesso. Então, dado esse cenário
da nova economia, dessa economia de baixo contato, uma empresa de consultoria holandesa chamada Board of Innovation, eu vou deixar para vocês o link aqui nos comentários, ela identificou 6 áreas de oportunidade para essa economia low touch. Área número 1, mudanças na forma de fazer negócio. Área número 2, mudanças na legislação. Área número 3, mudanças no comportamento do consumidor. Área número 4, mudanças sociais. Área número 5, novos recursos e ativos. E área número 6, novas tecnologias. Então, aproveitando essas mudanças na forma de fazer negócio, nós temos aqui uma opção de estratégia muito interessante que é a chamada Nearshore. O que é um Nearshore? Antigamente, antes da pandemia, muitos produtos eram fabricados nos países asiáticos, né? Inicialmente na China, depois passou para Vietnã, etc., né? E o custo era mais baixo, né? Só que agora as empresas, com esse problema da pandemia, com essas questões políticas que estão acontecendo no mundo, elas estão preferindo o quê? Trazer as suas produções de volta para os seus países, colocar em cidades ou em pontos próximos a própria empresa cliente, de maneira tal que ela possa ficar de olho ali no processo produtivo e principalmente evitar o roubo de segredo industrial, o roubo de patente, que é uma coisa que tem chateado muitos países desenvolvidos em relação aos países do leste asiático. Então, esse nearshoring, ele é uma oportunidade para você que tem uma empresa numa cidade menor, né, de produzir produtos que antes eram na China e agora de fazer isso no Brasil, porque está valendo mais a pena fazer para esse fabricante aqui no Brasil, né, do que nos países asiáticos. É claro que a diferença de preço ainda vai ser significativa, mas cabe a você como empresário verificar qual é o limite dessa fronteira de preço para que você possa oferecer um produto agora baseado em confiança, em qualidade e principalmente em proximidade. Outra mudança na forma de fazer negócio que tem dado muito certo também são as chamadas dark stores. Essas dark stores, que significa, sei lá, as lojas escuras, as cozinhas escuras, basicamente são lugares onde você transforma, por exemplo, o teu restaurante numa cozinha industrial. Então, todo aquele espaço que você tinha para você poder colocar as pessoas, né, você substitui por uma maior cozinha e por um espaço onde passa a ser um centro de delivery, um centro de distribuição, onde você organiza tudo aquilo que você produz para entrega, seja entrega a domicílio, seja entrega do tipo a pessoa aparece lá, compra e vai embora, né? Então esse dark store ele está muito famoso e você pode aproveitar o seu restaurante, se for o caso, né, a sua padaria, etc., para você começar a construir então uma espécie de fábrica de comida, né, diferentemente do restaurante. Tá aí também uma outra oportunidade que eu acho que é extremamente interessante para quem é arquiteto, para quem é fabricante de mobiliário, de equipamento de escritório, que é o seguinte: com a pandemia, muitas empresas elas acabaram migrando seus funcionários para home office, né? E não só o funcionário teve que migrar, como as empresas também tiveram que capacitar essas pessoas a ter infraestrutura, mobiliário. Muita empresa não estava preparada, então o funcionário acabou levando cadeira, mesa, computador para casa, né? Então, se você é uma empresa que tem equipamento de tecnologia, se você é uma empresa que vende móvel, você pode começar a pensar em alugar esses móveis para home office ou para pequenos espaços de coworking que também vão estar surgindo em função dessa economia low touch. Então, isso é uma oportunidade bastante interessante, que resguarda a saúde das pessoas e mesmo assim e faz com que você possa circular os teus bens. E se você ainda tiver um balcão, né, e esse balcão for dentro de um espaço próximo da cidade, você pode aproveitar isso para ceder esse balcão e transformar numa espécie de mini centro de distribuição para as empresas que normalmente têm seu centro de distribuição no meio de uma via Dutra, né, no meio de uma Avenida Brasil, né,
Com esses centros de distribuição pequenos, você consegue atender melhor o público local. E as empresas estão precisando disso, porque como elas estão calcadas em grandes centros de distribuição, elas não têm essa facilidade, essa mobilidade para chegar. Então, isso é uma oportunidade para você, empresário, que tem balcão. E se você também já tem um pequeno centro de distribuição, você pode investir em tecnologia para automatizar essa distribuição. E com isso você vai ter custo reduzido, ou você pode passar a oferecer serviço de gestão, né, de centro de distribuição bem mais competitivo para o teu cliente, né? Então isso é uma outra opção que eu acho também bastante interessante. Bom, quais são as principais oportunidades que você pode aproveitar com a mudança nas leis? Se você é um empresário de tecnologia, essa é a primeira coisa que me vem à cabeça, né? Você pode muito bem oferecer serviço de telecomunicação para audiência remota. Eu não estou falando aqui nas grandes cidades, mas se você está numa cidade pequena e se você é um empresário ou que tem uma empresa de telecom que oferece serviço de videoconferência, ou se você é um empresário que tem até uma licença, por que não utilizar a licença, né, essa infraestrutura de telecomunicação, de videoconferência para clientes teus? Né? E com isso você usa a tua infraestrutura de internet de videoconferência para ganhar um dinheiro em cima, né? Eu acho que é uma ideia bastante interessante, né? E, por exemplo, outra coisa também interessante é o seguinte: já que o número de transações online, o número de documentos que estão circulando é cada vez maior em função das restrições que a gente está vivendo, você pode oferecer serviço de custódia e de segurança de informações também. Isso é uma oportunidade muito interessante para quem trabalha com tecnologia, né, e está ligado à questão da segurança, né? E se você, por exemplo, já tem ferramentas de segurança, você pode oferecer serviços também anti-hacker e ferramenta remota de diagnóstico de segurança. Você já pensou nisso? Isso seria extremamente interessante. Então, tudo isso pode ser explorado mais uma vez, principalmente em localidades onde não prevaleçam, né, os gigantes do software, né, em cidades menores, aonde você talvez esteja sendo mais atingido pela crise. Do ponto de vista das oportunidades baseadas na mudança de hábito, a gente tem uma série de oportunidades aí. Se você, por exemplo, tem uma academia, você pode alugar o teu equipamento para pessoas físicas terem esse equipamento em casa e elas poderem fazer aulas online. Se você tem uma loja de móvel de escritório, você pode alugar esse equipamento também para as pessoas, como eu já falei antes, né, ter o seu home office, ou para os próprios espaços de coworking também. Isso passa a ser uma alternativa extremamente interessante. E se você também tem uma empresa de software, você pode usar da sua criatividade para oferecer uma ferramenta que ajuda os e-commerces a ter melhor desempenho. Então tem muita empresa de tecnologia que, por exemplo, tem estruturas de análise de dados e que podem ajudar os pequenos comércios eletrônicos a vender mais através de uma análise científica dos dados de venda, tá? Bom, e outra coisa também que a gente vê, o Magazine Luiza está fazendo isso muito, né? É o seguinte, é aproveitar a infraestrutura que eles têm, tanto eles quanto a Amazon e outros grandes varejistas, né? Eles estão aproveitando a infraestrutura de marketplace deles para colocar pequenos comércios dentro e com isso salvar as atividades desses pequenos negócios, né? Então, essas pequenas empresas passam a utilizar toda a infraestrutura, não só de comércio eletrônico, mas também de logística e de fulfillment, né, dessas grandes empresas para poder continuar nos negócios e todo mundo sai ganhando. Com a pandemia também a gente está vendo uma maior adoção de tecnologias em casa, né? Todo mundo está usando celular, está todo mundo navegando pela internet, mas aí surge um desafio e uma oportunidade também, né? O desafio é que você tem uma população cada vez maior de idosos, né, que está tendo que navegar pela internet, pelo celular, pelos aplicativos e não sabe como se posicionar, não sabe como usar, como navegar, como usar uma rede social. Então, sendo assim, por que não criar um serviço de ensino e de suporte de tecnologia a esses idosos, ajudando eles a usar o celular, tanto os aplicativos quanto para navegar na internet, a se virar nas redes sociais e dar para eles um suporte técnico online se eles não estiverem sabendo fazer alguma coisa. Por que não fazer isso? Vocês já pensaram? Outra coisa também, se você tem uma seguradora
né? A pandemia está trazendo uma série de eventos novos que a gente não esperava. Então, por exemplo, por que não oferecer um seguro para a segunda onda de Covid? Já pensaram nisso? Você tem uma série de eventos agora relacionados à pandemia que podem ser uma oportunidade para você que está nesse meio do seguro, né? Outra coisa também, um seguro contra estelionato online, né? Muita gente idosa, muita gente incauta que está comprando e tem um aumento nas fraudes significativo, né? Então, se você oferecer esse seguro, você vai deixar muito mais gente tranquila e vai ter uma possibilidade maior de vender. Tem gente que oferece seguro, por exemplo, de máquina fotográfica. Isso é uma outra coisa também interessante. Por quê? Porque na medida que você está cada vez mais online, você está fazendo mais vídeo, mais conferência e eventualmente a sua webcam, a sua câmera DSLR ou uma câmera menos sofisticada, ela pode sofrer uma avaria ou pode ser roubada. Então, se você segurar isso, passa a ser importante e vantajoso para todo mundo. Ok? Outra área muito interessante de oportunidade são os novos ativos e recursos surgidos com a pandemia. Por exemplo, agora é fácil, né? É mais fácil você contratar, ter uma equipe freelancer do que antigamente, né? De forma remota, por projeto, né? É a chamada gig economy, a economia do trampo. Antigamente, o pessoal freelancer não era bem visto, né? Porque você tinha uma série de restrições trabalhistas, né? Para as corporações. Só que agora não tem jeito. E você vai ter que contratar pessoas remotas, você tem uma escassez de mão de obra muito grande no mercado, né, principalmente de especialistas técnicos, e você pode contratar inclusive pessoas que estão fora do país, que é a chamada migração virtual, né? São pessoas que estão na Índia, sei lá onde, nas Filipinas, desenvolvendo serviço para você, desenvolvendo programas, aplicativos, e você está acompanhando isso. Então, isso é uma oportunidade extremamente interessante para você, como profissional autônomo, oferecer serviços dentro do Brasil e, eventualmente, até para países fora do Brasil. Além disso, também, se você tem uma empresa de turismo, né, que foi uma das empresas mais sacrificadas nesse processo, você pode fazer uma parceria com guias turísticos que estão em outras geografias, né, em outras localidades, e vender pacotes onde essas pessoas vão fazer para você tours virtuais. Essas pessoas elas vão sozinhas visitar os lugares, né? Vão com seu celular e vão estar filmando e contando as histórias, né? Vão estar relatando a cultura daquele lugar, etc. Então você pode fazer uma associação com essas pessoas para você ter uma espécie de intercâmbio e conseguir faturar localmente e também com pessoas que estão de fora. Da mesma forma que você pode usar os serviços desses guias que estão lá fora, eles podem acabar usando o teu serviço como guia, se você for guia turístico, ou da sua agência de viagem para você proporcionar uma viagem virtual, uma viagem coordenada, né? Por assim dizer. E também a gente tem um exemplo interessante, né? A Amazon começou a oferecer esses serviços também para guia turístico, né? Dentro da infraestrutura dela, onde ela procura oferecer experiências e ligar isso ao livro, ligar isso ao produto que está ligado àquela determinada geografia, né? E no YouTube também, né? O guia turístico, a empresa de turismo, pode começar a criar os seus canais de forma tal que ela gere conteúdo suficiente que vai complementar todos esses tours. Então, existe todo um tratamento, uma curadoria cultural que você pode fazer, que vai estar interligada com artistas, com guias de turismo, e que você pode criar essa rede para ter o benefício e benefício das outras pessoas também. A sexta área de oportunidade é a de novas tecnologias. Então, eu acho que essa área é a área que a gente sempre falou por causa da nova economia, da transformação digital, mas ela não deixa de ter o seu impacto, né, sobre a economia de baixo contato. A gente sabe que essas tecnologias já estavam aí há mais tempo, só que algumas delas elas vão se destacar em detrimento de outras, no sentido de causar mais sucesso para você como empresário na nova economia. Por exemplo, vai ter uma demanda enorme por monitoramento de sinais vitais, de ensino à distância, focado em idosos e crianças, né? Então, se você conseguir criar, né, tecnologias que fazem um monitoramento da saúde, como a gente chama telehealth, né, ou que pode fazer o diagnóstico e o acompanhamento de pessoas doentes, idosas, vulneráveis, isso é um nicho de negócio fantástico. Muitos hospitais, muitas clínicas já estão fazendo isso, mas isso não impede você, como uma empresa
de home care, por exemplo, de você começar a colocar tecnologias na residência das pessoas e acompanhar por um enfermeiro virtual, por exemplo. Então você não precisa necessariamente ser um hospital, né, ser um grande laboratório, um Albert Einstein, para estar fazendo isso. Basta você adequar isso às dimensões do teu negócio, né? Outra coisa também que é muito interessante do ponto de vista da tecnologia é o que a gente chama de modelagem de dados, né? A modelagem de dados é como você digere esses dados, você capta esses dados, bota eles num grande banco de dados, começa a digerir esses dados e você chega a uma série de conclusões. Você pode ter conclusões preventivas, preditivas e até mesmo você pode detectar padrões, né, e antecipar problemas. Então, essa modelagem de dados, ela passa a ser bastante interessante se você tiver, por exemplo, uma empresa de software, de tecnologia. Você vai poder, para os teus clientes e para os teus clientes mais simples possíveis, pegar os dados de venda e começar a fazer uma série de dashboards, uma série de quadros, né, de gráficos, onde ele vai poder fazer previsão de venda, ele vai poder inferir uma série de coisas que normalmente numa economia convencional ele não teria à disposição dele esse tipo de funcionalidade, que é uma coisa muito típica das grandes empresas que têm orçamento suficiente para isso. Se você, por exemplo, tem uma empresa de vigilância, tá? A empresa de vigilância ela já está acostumada a colocar câmeras nos ativos das pessoas das empresas que contratam elas. Mas o que você acha se você, além do sensor de imagem, você colocar sensor de movimento, sensor de temperatura, sensor de vibração, né, e outros tipos de sensores, né, infravermelho, etc., para que você possa melhorar a qualidade da sua informação e você começar a proporcionar em tempo real, né, informações para esse teu cliente que seria uma empresa ou uma residência. Você já pensou nisso? Isso são coisas que você pode usar hoje por causa do aspecto remoto, né, do aspecto low touch da nossa economia. Então, minha gente, a conclusão é o seguinte: a gente chega à conclusão de que essa pandemia ela acelerou muito a migração das pessoas e das empresas para a nova economia, né? Uma coisa que já estava acontecendo e agora todo mundo fala que você viveu 4 anos em 4 meses, né? Então isso é uma coisa que já estava acontecendo. Outra boa notícia também é que tem surgido um conjunto de plataformas tecnológicas de programação de aplicativos onde você não precisa mais saber programar. Exatamente. E a essas plataformas a gente chama de plataformas low touch ou, low code e no code, né? São as plataformas de não código. E como é que elas funcionam? Sem saber nadinha de programação, você pode desenvolver desde um cardápio para o teu restaurante até um pequeno formulário de pedidos e mandar para os teus clientes. Então isso vai ser uma verdadeira revolução. Hoje a gente tem uma escassez muito grande de recursos técnicos no mercado. Só no Brasil parece que já são 300 mil pessoas que estão faltando para poder desenvolver aplicativos. E no mundo parece que só 0,3% das pessoas, ou seja, dos 7 bilhões de habitantes aí, sabem programar em alguma linguagem. Então é óbvio que isso aí não vai dar certo com o tempo. Então essas plataformas de no-code, elas vão ser extremamente interessantes para você que é empresário, você que é empreendedor, começar também a desenvolver você mesmo ou seus funcionários pequenas soluções que vão poder trazer resultados para o teu negócio, né? Mas de qualquer forma, a tua proposição de valor não vai nunca mudar. Então, pode ser que o teu cliente mude, pode ser que o teu mercado mude, ou até mesmo que o teu produto mude, né? Mas a característica principal da tua empresa, ela é a proposição de valor que você está oferecendo. É qual é o problema que você resolve para o teu cliente, qual é o benefício que você traz para ele. Então, dentro dessa proposição de valor e dentro dessas 6 áreas de oportunidade e usando tecnologias de forma inteligente, você consegue repensar teu modelo de negócio e você com certeza vai conseguir criar alternativas sustentáveis de sucesso para a sua empresa, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí.